Estamos iniciando hoje no primeiro dia do nosso curso de panificação. Olha, vai ser um curso que vai arrebentar esse canal, porque assim tem muita novidade, tem coisas, eu vou falar sobre técnicas, são muita coisa legal que você não vai errar o seu pão. Vai acompanhando aí todas as aulas no passo a passo, ok? E se você está chegando agora e não se inscreveu nesse canal ainda, aproveita, já se inscreve aqui do ladinho e já inicia esse curso de panificação e aproveita os outros que já tem aí no canal também, tá bom? Vamos lá, hoje é uma aula bastante técnica, é mais teórico, mas é muito importante, é a base da panificação. Então você precisa passar por esta aula de hoje, tá bom? Porque na sequência das outras aulas a gente vai vir com receitas e as receitas eu já não vou ficar falando muito sobre o que eu vou falar aqui hoje, tá bom? Então prestem bastante atenção e se alguma dúvida surgir a gente vai tirando nas outras aulas também. Esse curso eu vou falar bem rapidamente como vai ser, são 10 aulas. Porém, dessa vez as aulas são as 10 aulas de receitas, tá? Então eu vou dar 10 aulas com receitas, mais esta aula aqui também hoje que é teórica, mas gente, fiquem assistindo porque vocês vão gostar bastante da aula de hoje. Vamos iniciar agora falando sobre fermentação, tipos de fermento, tipos de farinha, qual é a melhor farinha para que você possa fazer um pão aí bem macio, um pão bem gostoso, branquinho, então é muito importante, tá? Vamos lá, eu vou iniciar agora falando sobre os fermentos. Vou mostrar aqui agora os tipos de fermentos que nós temos e conversar sobre eles. Vamos lá? Nós temos dois tipos de fermento para pães, para panificação. O primeiro nós vamos falar aqui sobre o fermento biológico fresco. Esse fermento biológico fresco é aqueles que você compra em padaria ou em mercado. Ele vem assim um tabletinho, né? Cada embalagem vem 3 tabletes. E cada tabletinho já vem com o seu peso especificado na embalagem. Esse fermento, ele contém 70% de umidade na sua composição. Então, ele é um fermento que contém muita água. Então, por isso, ele é um fermento mais fraco. Por ele ser mais fraco do que o fermento seco, ele é também mais assim, tem que tomar mais cuidados com ele. Por exemplo, ele precisa ser conservado dentro da geladeira, de preferência embalado. Eu gosto de trabalhar com esses aqui de 500 gramas, porque além de a gente economizar um pouco mais, porque praticamente o que eu pago em 500 gramas, eu vou pagar em 3 tabletinhos. Então eu consigo fazer aí, né, uma economia. Então eu compro esse, como eu trabalho com bastante pães, eu compro de 500 gramas, utilizo, embalo ele então no filme plástico e coloco ele dentro da geladeira. Só que assim, não dura muito tempo também, de 15 a 20 dias. Então temos que tomar esses cuidados. Se você quer conservar melhor ele, você pode congelar, tá bom? Não tem problema nenhum, desde que você vede bem ele, deixa ele bem fechadinho e guarda dentro do freezer por até 90 dias. Agora nós temos também o nosso fermento seco, o biológico seco. Esse fermento ele contém apenas 8% de água na sua composição. Ele é muito mais forte do que o fermento fresco. Então, quando pedir na receita 90 gramas de fermento fresco, o do seco nós vamos usar apenas 1/3, ou seja, 30 gramas de fermento seco, porque ele é muito mais forte, ele não contém muita umidade e para quem mora aí para o lado do Nordeste, né, o lado mais quente do Brasil, geralmente utiliza os secos, porque ele é muito mais fácil de conservação, a validade dele é muito maior, tá bom? Mas pode utilizar tanto seco quanto fresco, desde que utilizem nas quantidades, nas proporções corretas, e é o que eu vou explicar aqui durante todo o curso, ok? Vamos falar um pouquinho sobre a farinha. Qual a melhor farinha para fazer pães? Porque tem farinhas especiais para pães, não é qualquer farinha, ok? Eu tenho aqui uma farinha super branquinha, super forte, é uma farinha extra premium. Então, para trabalhar com pães, a farinha tem que ser de ótima qualidade. Procurem aí onde você mora, faça uma pesquisa de mercado e procurem a melhor farinha para pães. Como você vai saber que a farinha que tem no mercado é uma farinha boa para pães? Eu vou dar essa dica e é uma dica de mestre. Então, assim, a farinha ela contém proteínas e quanto maior
a quantidade ou a porcentagem de proteína na sua farinha, melhor é a sua farinha, mais fortificada ela é. Tem no mercado também alguns melhoradores de pães, mas pode ser que aí no lugar onde você mora, você não vai encontrar. Então vamos tentar trabalhar assim, eu vou utilizar melhorador também durante o curso, mas vamos tentar trabalhar com uma farinha boa, uma farinha fortificada. Eu vou mostrar para você o que você deve fazer quando chegar no mercado e olhar assim na gôndola e ver um monte de farinha. Vamos falar um pouco sobre farinhas. Como saber qual é a melhor farinha para utilizar para panificação? Bom, antigamente a gente ia no mercado, olhava assim, tinha farinha tipo 1, tipo 2 e a gente ficava olhando aquelas farinhas ali, eu mesmo falava assim, nossa, mas por que tipo 1, por que tipo 2? O que eu faço? Qual que é a melhor? O que a farinha 1, eu vou utilizar ela em que? Ou tipo 2 da mesma forma? Então eu ficava toda perdida. Hoje as farinhas são mais tipo 1, tá? Mas mesmo sendo só tipo 1, nós temos a Premium, que é a farinha mais fortificada, mais branquinha, mais seca, muito melhor para trabalhar com panificação. Para bolos, a gente pode trabalhar com qualquer tipo de farinha. Pode ser farinha escura, farinha mais clara, farinha fraca, farinha forte, não tem problema. Mas para pães, nós precisamos das farinhas que têm a porcentagem de proteína maior. Por exemplo, eu vou dar uma dica para você. Você vai chegar agora no mercado, pegar o seu pacote de farinha e começar a analisar. Dá uma olhadinha aqui, ó, nessa dica. Por exemplo, em toda a farinha, nós temos aqui uma tabela de composição. Para que você saiba se a sua farinha é boa para pães, você vai procurar aqui na proteínas e vai até aqui nessa parte de porcentagem e vai olhar. Essa farinha, por exemplo, ela tem 8% de proteínas. É uma farinha boa, não é a melhor farinha, mas é a farinha boa. Acima de 8, 9, 10% seria uma farinha ótima. Mas no Brasil a gente não tem. Então vamos olhar aqui 8% de proteínas. Essa farinha aqui também já é uma outra marca de farinha, porém também aqui procurando, olha, olhando, ela também tem 8% de proteínas. Algumas farinhas têm 7 ou 6%, então já são farinhas mais fracas. Esta já é uma farinha importada, tá? É o tipo 0, a gente chama de farinha zerinho. Se nós olharmos aqui na proteína, ela tem 11% de proteína. É uma farinha super forte, muito fortificada. No Brasil, nós não temos assim, a gente não consegue achar a farinha zerinho, que a gente chama de zerinho. É as farinhas que ela tem aqui a marca 000, tá? Geralmente aqui no Brasil é tipo 1. Essas farinhas zerinhos são farinhas importadas. O Brasil fabrica esse tipo de farinha, mas ele acaba exportando e depois volta para nós novamente. Claro que vocês sabem disso, né? Que é bem assim. E aí ela volta num preço muito caro. Então, para nós vamos ter que utilizar a farinha tipo 1, mas procurem sempre utilizar uma farinha premium. Por exemplo, essa farinha, eu tenho ela aqui, eu sempre vou numa casa de trigo para encontrar as melhores farinhas e vocês vão achar assim, olha, farinha premium. É a farinha mais branquinha, bem seca, ótima para pães e ela é super fortificada, tá bom? As padarias trabalham com farinhas já fortificadas, então já vem na farinha, elas trabalham com pré-misturas e nas farinhas já vem o melhorador de farinhas. Então é muito difícil a gente encontrar também melhorador em porções pequenas, mas já nos atacadões aí a gente já consegue achar melhorador como se fosse assim um envelopinho, né, de fermento. Ele é igual ao envelope de fermento, em pequenas porções. Para que serve o melhorador? Já está dizendo o nome, ele melhora a qualidade da farinha, ele reforça as deficiências da farinha. Então, se você tem aí, se você consegue achar melhorador de farinha aí na sua cidade, vai ser de ótima ajuda. Nós vamos trabalhar com ele e eu vou explicar as porcentagens, ok? Bom, agora já falamos sobre farinha e eu vou mostrar para vocês alguns utensílios básicos e que você precisa para iniciar este curso. Alguns materiais é muito importante que você tenha. Não são materiais assim caros, são coisas muito baratas e que você precisa ter. Uma coisa que vocês vão de novo, eu vou falar e vocês vão falar assim, não acredito que a Léo vai falar nisso de novo. Uma balança, pessoal. Prestem atenção, panificação, confeitaria,
É exato, é matemática pura. Então nós vamos falar sobre porcentagem para vocês terem uma ideia. Vocês precisam de uma balança, é tudo pesado, é tudo, não tem jeito. Se você falar assim para mim, Léo, transforma isso em xícara, eu posso até transformar para poder ajudar vocês, mas não vou garantir se a receita não der certo, tá bom? Porque assim, é tudo pesado, é tudo balanceado, senão não dá certo. Tem que ter padrão nas suas receitas. Se você está iniciando algum negócio para você ganhar um dinheirinho, gente, é investimento, não é um gasto. Você precisa de uma balança. Olha, minha balança ela é tão velhinha, eu já tenho essa balança há muitos anos. E olha, ela dura muito, eu gastei em média aí 35, 40 reais uma balança. Tem vários preços também, não há necessidade de você comprar uma balança tão cara assim de 1.000 e poucos reais, porque tem, né? Mas, pessoal, comprem uma balança. Eu vou bater muito nessa tecla. Vou colocar sobre colheres, posso até colocar, mas eu não vou garantir, ok? Se você vai trabalhar com xícaras, você realmente no lugar onde você está não tem, então outro detalhe, precisa ser xícaras medidoras. Você precisa comprar um joguinho que é muito barato, em média R$3,50 até no máximo R$5 o joguinho dessas xícaras, ok? E colheres da mesma forma, você precisa ter o jogo de colheres medidoras. Essa minha aqui já é uma colher mais assim de inox, não há necessidade, tem colheres de plástico também. Então procurem também essas colheres medidoras, certo? Uma peneira, que é de muita importância, nós precisamos sempre peneirar a farinha e os outros ingredientes. Tenho aqui algo também que muita gente me pergunta, é um raspador, ou um puxa-saco, ou um pão duro, cada lugar tem o seu nome, tá? É muito básico, pessoal, isso aqui vocês encontram nas casas assim de confeitaria com muita facilidade, tá? Uma coisa muito importante também, medidor de líquidos, né? Isso aqui precisa, então para quem já não tem balança vai precisar de um medidor também, tá? Um pincel. Hoje a gente utiliza esses tipos de pincel de silicone. Procura não utilizar pincéis também, assim, esses pincel de pelo normal mesmo, tá? Vamos começar a utilizar umas coisas assim, não é sofisticada, que hoje a vigilância sanitária tá pegando muito em cima disso, ok? Outra coisa também de suma importância para investimento seria também um termômetro, tanto para quem trabalha com chocolate, quem trabalha com confeitaria, ou vocês vão falar termômetro na panificação? É isso mesmo, a nossa massa ela tem uma temperatura ideal e você vai descobrir tudo isso daí durante a aula, certo? Tenho aqui também uma coisa também importante, é um estilete. Esses estiletes muito baratinho, olha, você encontra em qualquer lugar assim que também vende coisas de confeitaria, você já acha estilete também. Pessoal, uma coisa assim que eu preciso passar para vocês precisam agora perceber que vocês estão começando um curso. Então, tudo que nós vamos falar aqui é de suma importância para você. Uma coisa importante é vocês terem assim, ó, esses bowls, né, para colocar os seus ingredientes, para padronizar a sua receita. São coisas baratas também, tá? Não precisa ser de vidro, nada, pode ser de plástico, tranquilo. Mas você precisa ter bastante bowl para que você consiga colocar a sua receita e ela fique assim disponibilizada de forma correta para na hora de você fazer a mistura e fazer a sua receita não vai dar nada errado, certo? Bom, no geral, assim, é tudo muito prático, são coisas simples. Eu não vou falar nada sobre maceira ou outra coisa assim mais sofisticada, ok? Bom, pessoal, é isso daí. Eu passei uma coisa assim muito básica, mas que é muito importante. Vocês precisam saber sobre isso para iniciar esse curso de panificação. Olha, não percam a próxima aula, porque nós vamos ter neste curso, como eu falei para vocês, nós vamos fazer pão, uma massa básica de pão caseiro, nós vamos fazer pão de forma, pão para hot dog, pão para hambúrguer. Gente, vocês não podem perder pão de mandioquinha, sonho, tá? Ciabatta,
Gente, tem muita coisa gostosa. Fiquem aí aguardando as próximas aulas. Na próxima, a gente já inicia falando também sobre já fazendo a fermentação na prática e já fazendo um pão maravilhoso. Todas as aulas nós vamos fazer pão e se precisar rechear, nós vamos rechear e já falar sobre conservação, congelamento, validade e precificação. Tudo isso numa única aula, ok? Pessoal, então até a próxima aula. Tchau, tchau! Hoje nós vamos fazer um pão maravilhoso, muito gostoso. Vamos fazer uma massa básica salgada, porém eu vou fazer ele em forma de pão para hambúrguer, ok? Muita técnica, prestem muita atenção, hein? E olha, sigam todos os passos corretamente. Então vamos lá? Vamos para a receita, vem comigo. Para a receita de hoje nós vamos começar com 1 kg de farinha, 100 gramas de margarina ou manteiga, 100 gramas de ovos ou 2 ovos médio, 40 gramas de fermento biológico fresco, 40 gramas de leite em pó, 20 gramas de açúcar, 20 gramas de sal, uma clara de ovo, 100 gramas de gergelim branco, 550 gramas ou ml de água bem gelada. Vamos agora iniciar fazendo a mistura dos ingredientes secos. Então aqui tem a farinha, o leite em pó, o açúcar, mais o sal, que são todos os ingredientes secos, e fazer a mistura, porquanto o fermento não pode encostar nem no sal e nem no açúcar. Então vamos primeiro à mistura. Vou colocar a farinha agora aqui na minha bancada e vamos aqui, ó, fazer uma cova para poder começar colocando os líquidos aqui dentro. Então vamos lá. Com a água da receita, eu vou colocar aqui um pouquinho no fermento. Não esqueçam que essa água está bem gelada. E vou fazer aqui, vou dissolver para poder colocar direto na farinha. Vou começar aqui agora a fazer a primeira mistura, antes de colocar a água, que senão nós vamos derrubar tudo isso daqui. E aos pouquinhos vou colocando a água bem gelada na nossa farinha. Minha massa ainda está seca, ainda tem farinha, eu preciso colocar mais um pouquinho de água. Essa primeira etapa é a etapa de mistura, eu ainda não estou sovando a minha massa. Vamos continuar. Esse é um processo de rasgar a massa. Precisamos iniciar para rasgar a massa para que todos os ingredientes se misturem perfeitamente. O processo de mistura já foi concluído, nós vamos começar a sovar. Eu quero mostrar para vocês que ainda tenho um pouquinho de água. Eu devo ter aqui 20 ml de água daquilo que foi da receita. Vamos iniciar agora também colocando bem pouquinho, só um pouquinho de gordura na nossa mão e começar a sovar essa massa. Sempre desgrudando ela com um raspador e passando também um pouquinho de óleo aqui embaixo. Não vamos agregar farinha, sempre óleo para que ela não grude. Agora eu vou começar a sovar por mais ou menos 10 minutos. Se ela começar a ficar seca, eu vou agregar aos pouquinhos o restinho de água que ainda tem ali. Pronto, minha massa já está bem lisinha, bem enxuta. Eu não coloquei farinha, é só mesmo óleo. Aqui nós vamos fazer um boleamento rápido, porque ela vai fazer aqui um descanso de pelo menos 10 minutos descansando, tá? Então vou colocar aqui um pouquinho de gordura aqui em cima, um pouquinho de óleo e tampar ela com um saquinho plástico, deixar ela descansando por 10 minutos. Então, agora vamos falar mais alguma coisa sobre o descanso da massa.
Nós já fizemos aí a mistura dos ingredientes, já fizemos a sova, sovei por 10 minutos. Primeiro eu fiz a mistura, depois eu rasguei a massa, tá? Porque não é sova ainda, porque eu estou misturando os ingredientes. Depois sovei por 10 minutos para ficar uma massa bem lisinha e bem enxuta. A minha água, ela sobrou 50 ml, então vocês viram que eu fui colocando devagar. A água tem que tomar muito cuidado, que senão ela vai deixar também a massa muito mole. Depende muito da farinha de vocês. A minha é uma farinha bem seca, tá? Eu vou pedir para que vocês coloquem apenas 500 ml ou meio litro de água bem gelada. Eu coloquei na receita 550, mas é melhor colocar apenas 500 para não correr o risco, tá bom? De também a massa ficar muito mole. E se ela ficar seca, aí vocês acrescentam mais um pouquinho. A água é sempre mais ou menos, a gente não consegue definir o que é real da água, então tem que sempre ir devagar, ok? Agora a minha massa vai descansar. Outra coisa muito importante, não coloquem, não dissolvam fermento na água quente, porque a nossa massa, ela tem que estar bem geladinha, o fermento não pode acordar aqui na massa. O fermento, se passar de 30 graus, ele começa a acordar, tá bom? E eu quero que ele acorda somente lá no forno, eu não quero que ele comece a se movimentar aqui. Então vamos deixar ele aqui bem geladinho, descansando. Minha massa já descansou. E agora eu vou começar, porque hoje nós vamos trabalhar com pão para hambúrguer, então eu vou cortar ela com 70 gramas. Vamos agora fazer o boleamento. Eu vou passar um pouquinho de óleo aqui na minha bancada, pegar a minha massa, vou fazer aqui como se fosse uma conchinha em cima dessa massa e girar ela dentro da minha mão. Esse movimento chama-se boleamento, é muito importante para o crescimento correto do pão. Olha, vai olhando que ela vai girando dentro da minha mão e vai alisando. Aqui, olha, ela cria uma capa de proteção, onde faz com que o pão cresça corretamente para cima e não fique para a lateral, ele vai crescer de forma correta. Todas as massas já estão boleadas, vamos deixar ela aqui apenas por 5 minutinhos e já começar o segundo boleamento. Para passar o gergelim no pão, eu vou precisar de uma parte de claras, aqui eu vou pegar uma colher de clara e 10 colheres de água. Então aqui eu já medi, vou colocar e misturar. Vou iniciar pegando a minha massa, que já está feito o primeiro boleamento, e vou bolear novamente. Vou fazer o segundo boleamento. Então, aqui eu boleio. Vou pegar ela aqui na parte de baixo. Olha. Passo na água com claras, desta forma, fazendo assim um movimento girando. E já passo ela dentro do gergelim também girando. Então aqui, ó, eu já tenho meu pãozinho pronto. Vou colocar na forma para começar a fermentação. Aperto um pouquinho e espero agora continuar fazendo as outras bolinhas. Na receita de hoje, nós fizemos uma massa básica salgada. E essa massa dá para a gente fazer esse pão para hambúrguer. Então ele tem que ficar bem redondinho, por isso eu deixei ele um pouco distante um do outro, para que ele não encoste. Porque se ele encostar, ele vai perder a forma que eu quero ele, ok? Então vamos continuar? Agora é a hora da fermentação. Vou colocar agora dentro do forno sem aquecer. Para que o pão fermente corretamente, é muito importante que a gente cria um vapor dentro do forno para que ele cresça com umidade. Fazendo isso, nós vamos conseguir uma casquinha bem macia. Então, o que vocês precisam fazer é colocar uma água quente dentro de uma forma, dentro do forno e deixar por alguns minutinhos, 2 minutinhos. Depois, colocar o pão já para fermentação ali dentro e fechar e deixar ele ali até que ele fermente. Qual o tempo correto de fermentação? É muito difícil dizer isso, porque às vezes você está aí num local, ou quem está aí no Nordeste, num lugar muito quente, o seu pão acaba fermentando em 20 minutos ou um pouquinho mais.
E já se estiver lá no sul, um tempo muito frio, o seu pão acaba demorando um pouco mais para fermentar. Então nós precisamos, eu vou mostrar para vocês, nós precisamos deixar que ele cresça dobrando de volume. Muito cuidado, não deixe passar o pão da fermentação, porque se você deixar que ele cresça muito, ele acaba depois murchando dentro do forno. O tempo correto de fermentação é difícil de precisar, mas eu vou explicar para vocês e mostrar quando o pão estiver pronto para assar. Para fazer um teste para saber se o pão está no crescimento correto, nós vamos aqui fazer uma leve pressão e vamos ver se ele vai voltar. Olha, ele já ficou com o buraquinho do meu dedo ali. Se eu apertasse ele e ele levantasse rapidamente, significa que o pão ainda tem força para crescer. Como eu apertei ele e ele já ficou o buraquinho do meu dedo, então já está na hora de colocar para assar. Meu pão já está crescido. Meu pão está crescido, eu vou levar para assar em forno 200 graus, já pré-aquecido, por aproximadamente 15 a 20 minutos. Nós vamos verificando o pão nessa etapa. Os pães já estão assados, já coloquei eles aqui em cima de uma grade, eles precisam resfriar, não podemos deixar resfriando dentro da forma para que não pegue umidade na parte de baixo do nosso pão. Então olha que coisa linda, está bem corado em cima e corado embaixo, porém não está exageradamente corado, não pode queimar a parte de baixo. Aqui sempre vai ficar mais branquinho e olha a maciez desse pão, olha isso. Vou aqui rasgar ele para que vocês visualizem como está lindo essa massa. Nessa aula, muitas técnicas, muitas dicas. Vamos fazer hoje pão de forma. Prestem bastante atenção, vocês vão aí começar a analisar as receitas. As receitas de pães são muito parecidas. Muda pouca coisa, por exemplo, a grama de fermento, um pouquinho mais de açúcar, porque depende muito do tipo de pão que nós estamos fazendo neste dia. Hoje é um pão de forma, ele é um pão, vocês vão ver que ele tem uma porcentagem um pouquinho maior, uma quantidade um pouquinho maior de açúcar, então eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na aula, tá bom? Então vamos lá, vou passar os ingredientes primeiro, vem comigo. Para essa receita nós vamos precisar de 1 kg de farinha de trigo, uma farinha de boa qualidade, 100 gramas de margarina ou manteiga, 70 gramas de açúcar refinado, meio litro de água bem gelada, 45 gramas de fermento biológico fresco ou 15 gramas de fermento biológico seco, 20 gramas de sal, 40 gramas de leite em pó e 2 ovos. Vamos começar fazendo a mistura dos secos. Se o fermento que você estiver utilizando for seco, ele deve ser incorporado nessa etapa da nossa receita. Vou agora colocar a minha farinha na bancada, fazer uma cova e começar a acrescentar os ingredientes líquidos. Nosso fermento, ele já deve ser dissolvido com um pouquinho de água gelada, a mesma água da receita. Vou acrescentar aqui os ovos, a manteiga ou margarina. Eu estou trabalhando com margarina culinária, 80% lipídios. O fermento. Vou começar acrescentando metade da minha água. Agora vamos começar a rasgar a massa para misturar bem todos os ingredientes. Aqui eu já coloquei toda a minha água, meio litro de água bem gelada, e agora vamos começar a movimentação para começar a sova depois.
Nossa massa já está pronta. Aqui ela já tá bem lisa e enxuta. Vou deixar ela aqui agora descansando por 10 minutos. Esse é o primeiro descanso dela. Vou passar aqui um pouquinho de óleo em cima da massa e colocar no saquinho plástico e deixar descansando por 10 minutos. Eu vou pesar 2 peças de 550 gramas e vamos ver quanto que vai sobrar aqui para colocar numa outra assadeira. Então vamos lá. Dividindo aqui a minha massa, deu 3 partes de 600 gramas cada uma. Então aqui, olha, já tenho ela dividida, vamos fazer o boleamento. Para fazer o boleamento de uma peça um pouco maior, porque nós fizemos na primeira um boleamento com porção pequena de massa. Aqui a gente vai levando a massa para baixo, já estamos boleando aqui em cima. Agora eu vou colocar ela aqui e vou com as 2 mãos em forma de concha fazer este movimento, olha, como ela vai alisando a parte de cima. É muito importante, como eu disse na primeira etapa, fazer o boleamento da massa. Ela tem que girar, olha, bem boleada. Agora eu vou colocar aqui ela na lateral e ela vai ficar descansando. Vai descansar por mais 5 minutinhos aqui, coberta também com o plástico. Vou utilizar aqui assadeira para pão de forma. Essa assadeira tem 25 centímetros de comprimento. Vou utilizar aqui 3 assadeiras. Se quiser que o pão fique um pouco mais comprido e menos alto, pode utilizar também essa daqui que tem 28 centímetros. Ele vai ficar comprido e não vai crescer tanto, não vai ficar tão alto. Aqui ele vai diminuir um pouquinho o tamanho, porém vai ficar bem alto. Essa aqui é uma assadeira padrão, 25 por 8 centímetros. Vou agora passar um pouquinho de óleo aqui embaixo para abrir a minha massa. Então vou pegar no meu rolo e começar a fazer aqui um movimento para que a massa comece a abrir. Aqui eu vou deixar parecendo um triângulo, abrindo mais nenhuma das pontas. Nessa parte aqui, aonde vai ser o final da nossa massa, nós vamos apertar ela para que ela afine a borda. Para depois, a hora que o pão chegar aqui, ele vai fechar perfeitamente. Vou iniciar com a parte mais alongada, apertando bem para que não fique ar dentro da massa. E aí nós vamos enrolar até o final. Essa parte deve ficar para baixo na hora de colocar na forma. Forma untada e enfarinhada com pouca farinha, não pode ficar farinha nas laterais da forma, tem que bater e tirar todo o excesso. Colocar a nossa massa, apertar. E levar para fermentar. Pronto, o pão agora vai entrar para fermentação. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo como fazer aquela fermentação que foi feita na aula passada. Colocar água quente dentro do forno, fazer vapor, porque é muito importante vapor na fermentação, e deixar o seu pão ali fermentando. Não tem como eu precisar quanto tempo ele vai ficar fermentando. Ele precisa dobrar de volume e eu vou mostrar isso para vocês quando ele estiver pronto, ok? Nós vamos assar o nosso pão depois na sequência a 220 graus, de 200 a 220 também, depende do seu forno. Não coloquem forno muito fraco, tá bom? O pão não pode assar em forno fraco. Então vamos lá? Vamos aguardar agora essa fermentação. Minhas massas já estão crescidas, eu vou passar aqui com muita delicadeza um ovo inteiro. Então eu peguei o ovo inteiro, já dei uma batida nele, agora vamos passar bem delicadamente para não machucar o nosso pão, porque se a gente bater com muita força, a gente pode fazer com que ele murche. Vou levar para assar, o forno está pré-aquecido a 200 graus. Então olha aqui como ele já cresceu de volume.
já está, ele dobrou de volume, já está prontinho para ir ao forno. Nesta aula de hoje eu quero explicar para vocês sobre tipos de massa. Na aula passada nós fizemos uma massa salgada. Ela tem em média 2% de açúcar e 2% de sal em relação ao quilo da farinha. Se é 1 quilo de farinha, eu coloquei 20 gramas de açúcar e 20 gramas de sal. Isso torna ela uma massa salgada. Podemos classificar ela dessa forma. E para assar, ela cresce muito mais rápido, então nós precisamos assar num forno de 220 graus. Hoje eu estou fazendo uma massa semidoce. É uma massa que tem até 10% de açúcar na sua composição. Então eu coloquei aí 70 gramas de açúcar, significa que tem 7% de açúcar em relação ao quilo da farinha. Eu tenho 1 quilo de farinha, 70 gramas de açúcar. Isso classifica ela como uma massa semidoce, então ela precisa de um forno moderado, então 200 graus estará ótimo para ela. Quando nós fizermos uma massa doce, que é acima de 10% de açúcar, em média aí de 180 gramas para 1 quilo de farinha ou 150 gramas, acima de 10% de açúcar, ela já é considerada uma massa doce, então nós precisamos de um forno moderado, em média 190 graus para a massa doce. A minha massa ficou 40 minutos fermentando, mas isso não quer dizer que para você ela também vai ficar aí 40 minutos. Depende, como eu disse na primeira aula, de qual a temperatura que está aí no seu local. Se estiver muito quente, como está aqui hoje, ela fermenta muito rápido. Porém, se tiver mais frio, ela vai demorar um pouco mais na fermentação. O importante é que você saiba na hora de olhar para a sua massa que está na hora, que já fermentou, que já dobrou de volume e está na hora dela ir para o forno. O pão já está assado, eu vou esperar um pouquinho para tirar ele daqui porque está muito quente, eu não consigo mexer agora. Eu vou aproveitar para dar brilho no pão, então eu vou pegar margarina ou manteiga e passar nele enquanto ele está quente. Isso vai deixar o meu pão mais bonito, vai hidratar a casca e vai ficar bem brilhoso. Olha isso, pessoal, que maciez de pão. Olha, ele está quentinho ainda, super macio. Olha que massa deliciosa. Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma aula hoje. Estou trazendo para vocês uma massa doce. Então nós vamos fazer um pão doce. Vou dar 3 técnicas para vocês aqui super legais. Nós vamos fazer pão com trança hoje. Vou ensinar vocês a fazer a trança. Mas quem não quiser fazer trança, quiser só fazer um pão simples também, não tem importância. Eu só vou dar a dica para vocês, ok? Prestem bastante atenção porque nós temos uma outra dica que eu vou falar na sequência, tá bom? Se você chegou aí agora e não se inscreveu nesse canal ainda, aproveita e já se inscreve aqui do ladinho para fazer parte desse curso maravilhoso sobre pães e tem outros cursos aí que vocês vão adorar também. Bom, vamos lá na sequência? Nós temos muita coisa para fazer hoje, hein? Vem comigo para a receita. Para essa receita nós vamos precisar de 1 kg de farinha, 200 gramas de açúcar refinado, 100 gramas de margarina ou manteiga, 60 gramas de leite em pó, 60 gramas de fermento biológico fresco ou 20 gramas de fermento biológico seco, 2 ovos, 15 gramas de sal e 400 ml de água bem gelada. Vamos iniciar fazendo a esponja. Então eu tenho aqui 300 gramas de farinha, aonde eu retirei da minha receita. Então aqui eu tinha 1 quilo, ficou 700 gramas aqui e eu coloquei 300 gramas aqui para fazer a fermentação. Todo o fermento, então eu vou colocar todo o fermento na farinha, não precisa dissolver. E aqui eu tenho a metade da água da receita. Na minha receita inteira eu tenho 400 ml e aqui eu estou colocando 200 ml que está lá na receita. Então agora ficou para mim lá somente 200 ml também. Agora vou colocar tudo isso e aqui no nosso bol. Vamos aqui fazer a esponja. Vou sovar ela até que ela fique aqui uma massinha.
a minha farinha é uma farinha bem seca, eu posso colocar mais 20 a 30 ml de água aqui. Então eu vou pegar da minha receita, não posso colocar outra água, colocar mais um pouquinho só para poder umedecer bem ela. Agora eu vou fechar a minha esponja e deixar fermentando por 30 minutos em temperatura ambiente. Fermentação direta é aquela receita que quando a gente vai fazer, a gente já pega e coloca o fermento diretamente junto com a farinha e já começa a fazer igual nós já fizemos nas outras duas receitas, a massa salgada e a massa semidoce. Então, esses dois tipos de massa pode fazer com fermentação direta, não precisa fazer uma esponja neste fermento, porque a quantidade de açúcar que tem nessas massas são pequenas. Para fazer a fermentação indireta, o que significa isso? É aquela receita que a gente precisa fazer uma esponja primeiro, precisamos fortalecer o fermento antes de colocar ele em contato com os outros ingredientes. Por que é feito isso? Na receita que contém bastante açúcar, por exemplo, a nossa receita de hoje, que é um pão doce, ele contém mais de 10% de açúcar na receita em relação ao peso da farinha. Nós temos 1 kg de farinha e colocamos 200 gramas de açúcar na receita. Isso significa que nós temos 20% de açúcar nessa receita, aonde é considerada uma massa doce. O açúcar, quando entra em excesso, ou seja, uma maior quantidade de açúcar na receita, pode ocorrer o caso de não haver uma boa fermentação se não for feito um reforço. Por exemplo, o açúcar ele é alimento para o fermento. Se você colocar o fermento em contato diretamente com uma quantidade tão grande de açúcar, ele vai se alimentar muito, ele acaba morrendo. É onde a gente tem muitos problemas com pães doces se não é feito um reforço antes. Por isso é feito essa esponja antes. Fermentação direta é feita em pães salgados e semidoce, onde não há uma concentração muito grande de açúcar. E fermentação indireta, onde a gente faz a esponja primeiro, é feito para pães doces. A esponja já ficou aqui 30 minutos descansando, então ela já está fermentada, já dobrou de volume. Agora vou iniciar misturando todos os secos primeiro. Aqui eu tenho 700 gramas de farinha, que foi o que sobrou, porque 300 foi para a esponja. Vamos colocar todos os ingredientes e fazer a mistura dos secos. Vou colocar a farinha na bancada, fazer uma cova e começar a agregar todos os ingredientes. Então aqui eu já tenho a minha esponja, vou colocar agora, nessa esponja eu já tenho todo o fermento, metade da água e 300 gramas de farinha. Agora vou colocar os ovos e a manteiga. E aqui metade da água que eu ainda tenho aqui restante. Água sempre gelada. Vou começar a misturar esses ingredientes. Já coloquei toda a água, dessa vez não ficou nada. Não vou ainda colocar mais nenhuma gota, vou primeiro rasgar a massa para que todos os ingredientes se misturem. Tá misturada, agora eu vou começar a sovar. Então eu coloco aqui, ó, desgrudo ela, coloco um pouquinho de óleo e ó, ela tá bem úmida, tá? Cuidado para não colocar água em excesso. Aquela quantidade de água já foi o suficiente. Então vamos lá, vou começar a sovar. Essa massa ela é uma massa doce. Então, por ela conter uma quantidade bem grande de açúcar, o açúcar ele entra como líquido, então ele vai derretendo e amolece a nossa massa. Por isso precisamos ter cuidado e não colocar muita água na massa. Vamos sovar por 10 minutos. Massa já está sovada, vou passar um pouquinho de óleo em cima com um plástico e deixar descansar por 10 minutos. Massa descansada, vou dividir ela em duas
peças de 600 gramas e vou deixar o restante tudo numa outra peça. Deu 2 de 600 e uma de 720 gramas. Agora eu vou bolear. A massa com 720 gramas vou dividir em 10 partes de 72 gramas. Nessa forma de 28 centímetros, eu vou colocar as bolinhas para fermentação. Prontinho, agora já vai para a fermentação. Vamos fazer o mesmo processo que foi feito nos outros pães. Vou deixar aqui na descrição do vídeo para que vocês vejam. Para a massa de 600 gramas, eu dividi em 3 partes de 200. Vou bolear. Vou pegar cada peça e começar a abrir, porque eu vou fazer uma trança de 3. Sempre abra aos poucos, abra um pouquinho, deixa ela descansar e venha para a próxima. Abra mais um pouquinho, deixa descansar e venha para a próxima. Porque senão a gente vai abrir e ela vai sempre encolher, então precisa descansar um pouquinho. Vou iniciar aqui unindo as 3 pontas para fazer a trança. Vou juntar ela, forma untada e enfarinhada. A outra peça de 600 gramas eu dividi em 5 partes de 120 gramas e agora vou bolear cada parte. Vou abrir aos poucos as 5 partes. Aqui eu tenho as 5 partes, vou unir todas elas aqui em cima. Tenho 3 partes desse lado e 2 partes desse. Vou pegar o de fora e colocar para cá, para fazer 3 partes aqui e 2 aqui. Agora eu pego desse lado daqui o de fora e coloco aqui, fazendo também, juntando 3 aqui e 2 aqui. E assim vamos colocando sempre a parte de fora para dentro. Vamos fazer a estufa como nós fizemos nas aulas anteriores, com água quente dentro do forno e levar para a fermentação. Agora eu vou passar um ovo inteiro bem delicadamente. Eu bati o ovo aqui, vou passar sobre o pão com muita delicadeza para não matar a fermentação e depois polvilhar açúcar cristal e vamos levar para assar em forno 190 graus. Vou levar para assar forno 190 graus, tem que estar pré-aquecido por 10 minutos. Quem não tiver balança em casa pode fazer esse pão tranquilamente dividindo em partes iguais, tá bom? Não tem problema, não se preocupem. Não é por isso que não vai deixar de fazer um pão tão gostoso como esse. Eu ensinei aqui uma trança de 3, uma trança de 5 e o pão em gominhos. E aí a gente vai fazendo outras aulas e vocês escolhem o que vocês querem fazer, tá, pessoal? Estou dando só dicas de como trabalhar com o pão, como fazer com a massa depois, ok? Vamos ver que massa deliciosa que ficou agora? Vem dar uma olhadinha.